Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao primeiro encontro. Esse encontro é parte de uma série de 4 encontros com o Fernando Mantovani, diretor-geral da Robert Half Brasil. Eu sou o Alexandre Arima, gerente de marketing da Robert Half, e eu estou hoje aqui para ajudar na condução desse evento. Então, hoje, temos a presença de Fernando Mantovani, diretor-geral da Robert Half. Vou passar a palavra para o Fernando, ele vai contar um pouco da Robert Half, vai contar um pouco da sua carreira e, principalmente, o motivo que todos estão aqui hoje, como chamar a atenção de um headhunter. Passo a palavra, então, para Fernando Mantovani. Legal, Alexandre. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria começar, talvez, desconstruindo algumas coisas. Primeiro, queria agradecer a presença de todo mundo. Segunda coisa, o que eu queria falar para vocês é que no papel de representante aqui da Robert Half, ou falando como um headhunter, eu não tenho a pretensão de trazer verdades absolutas. O objetivo é que a gente, de alguma maneira, possa dividir um pouco do conhecimento. A gente, no mundo e no Brasil, lida com um volume alto de oportunidades de trabalho e, consequentemente, de pessoas que nos buscam em busca de recolocação. Às vezes estão empregados, às vezes estão desempregados, e a gente não consegue efetivamente dar atenção individualizada a todas essas pessoas. Então, essa é a nossa proposta, né? O nosso objetivo, a nossa função enquanto empresa é encontrar profissionais que os nossos clientes estão buscando. A gente não consegue lidar com a demanda, o volume de todas as pessoas que nos buscam. Então, o objetivo da Robert Half, ao criar esse fórum aqui, essa série de fóruns, é poder dividir conhecimento e tentar ajudar todos com algumas dicas, algumas coisas que a gente observa no mercado que podem ajudar vocês a se recolocarem, seja através da Robert Half, seja através de iniciativa própria ou através de qualquer outra empresa que vocês estejam participando de processos. A Robert Half é uma multinacional americana que existe há praticamente 75 anos, origem e sede nos Estados Unidos e no Brasil desde 2007. Hoje a gente tem 8 operações no Brasil e uma operação em Santiago, no Chile. Eu sou responsável pela operação da Robert Half na América do Sul. Em função de outras responsabilidades, hoje eu me envolvo pouco diretamente nos processos de recrutamento e seleção, mas acabo tendo acesso a todas essas informações. A Robert Half hoje lida com algo muito próximo a 10 mil contratações de profissionais por ano na América do Sul. Então, dado o volume de informações que passam, a gente acaba tendo muita informação que pode ser interessante para vocês nas buscas por oportunidades. O nosso negócio, mais uma vez, é localizar profissionais que os nossos clientes estão buscando. Então, a gente não tem relação financeira com a pessoa física, a gente é contratada por pessoas jurídicas em busca de profissionais. Também não cabe a nós a definição do perfil que o nosso cliente está procurando. A gente, obviamente, como consultoria, procura instruir o nosso cliente em relação a boas práticas e tem questões de compliance que devem ser mandatoriamente respeitadas. Se a gente entende que um dos nossos potenciais clientes fere algumas questões importantes, a gente não trabalha com essa companhia. Temos alguns princípios éticos de diversidade e inclusão que precisam ser respeitados para que a gente possa desempenhar o nosso trabalho da melhor forma possível. Eu sou formado em engenharia, jamais imaginei trabalhar na área de recrutamento e seleção, muito menos na Robert Half. Acabei tendo muita sorte, estava no lugar certo, na hora certa, e em 15 de junho de 2007, quando a gente fez o startup da Robert Half no Brasil, eu era uma das pessoas que estava aqui no dia 1. Estou aqui há praticamente 15 anos, faltam 42 dias para completar 15 anos de empresa, mas a gente tem, se vocês observarem no LinkedIn, muitas pessoas com muito tempo de empresa. A gente gosta da ideia das pessoas permanecerem aqui por longos períodos. A gente tem alguns canais de comunicação em que a gente compartilha conteúdo. Eu especificamente tenho um blog na Exame, escrevi um livro também tentando dar algumas dicas para quem está em busca de recolocação. Faz parte da nossa cultura dividir conhecimento da melhor forma possível. E pegando o gancho da divisão de conhecimento, eu queria mostrar qual que é a trilha de conhecimento que a gente está falando. Então, hoje, o nosso encontro é como chamar a atenção de um headhunter. Daqui a um mês, mais ou menos, a gente vai ter um segundo webinar. A ideia, né, é trazer algumas dicas para você fazer uma boa entrevista de emprego. Depois de um mês, a gente vai ter o terceiro encontro, que é como o aprendizado e o networking podem aumentar a sua empregabilidade. E em agosto, a gente vai ter o quarto webinar, que vai falar um pouco mais sobre planejamento de carreira. Esses 4 encontros, eles acontecerão
né? Esse ciclo inteiro acontecerá com o Fernando Mantovani. Fernando, eu já estou recebendo perguntas aqui no chat, então eu vou colocar algumas aqui que são interessantes porque 3 pessoas abordaram o mesmo tema. Então eu vou começar com uma que é do Sérgio, que ele fala o seguinte: como um profissional de 62 anos pode se destacar entre muitos? E aí, na sequência, o Rubens também fala das dificuldades de recolocação para profissionais acima de 50. E o Ricardo, ele até pergunta: existe, né, um mercado para pessoas acima de 50 anos? Então, essas 3 perguntas chegaram. Na verdade, 2 perguntas e um comentário. Legal, vamos lá. Bom, primeira coisa, moçada, eu não consigo dizer exatamente o que cada empresa pensa, né? Eu vou dar a experiência dos clientes que a gente está acostumado a trabalhar, que trabalham conosco. Primeira grande questão, quando eu estou buscando um profissional, está associada a conhecimento. O que que você, quando vai ao mercado procurar um perfil, o que que você está procurando? O que que você vai comprar? Você vai comprar conhecimento, normalmente. Imagina que se você trabalha numa empresa e precisa de alguém para trabalhar na área A, você quer alguém que tenha conhecimento, vamos chamar área de finanças. Eu quero alguém que tenha conhecimento da área de finanças. Se for para trazer alguém sem conhecimento, quando você não busca conhecimento, você busca perfil pessoal. Então, se for alguém para eu trazer de fora que não tem conhecimento, eu prefiro pegar alguém de dentro, que eu conheço o perfil comportamental, que eu conheço os valores, que eu já conheço a forma como ele se comporta ou ela se comporta, e eu faço a migração interna. Então, as empresas estão em busca de compra de conhecimento. Então, dificilmente alguém que vai buscar um profissional no mercado vai procurar alguém que não tenha aquele conhecimento específico daquela área. Pode acontecer, sempre pode. É menos provável. Ah, mas Fernando, eu trabalho na área de vendas e eu queria trabalhar na área de finanças. A minha sugestão é que você procure buscar a movimentação dentro da empresa que você já atua, porque essa empresa te conhece e uma conversa dentro dessa empresa pode fazer com que a migração lateral ocorra. Ah, mas a empresa que eu trabalho não tem essa cultura. Faz parte. Vá ao mercado procurar uma oportunidade na área de vendas, em uma outra empresa que tem essa cultura, para depois de 2 ou 3 anos você fazer essa movimentação lateral. Mas a migração de empresa A para empresa B, mudando de área, é bem difícil de acontecer. Não impossível, difícil. Quando eu vou para o mercado comprar conhecimento, assim como quando eu vou, desculpa a comparação esdrúxula, mas assim como quando eu vou fazer compra para qualquer coisa no mercado, eu tenho um orçamento. Então, esse orçamento pode ser um problema. Eu tenho um valor para gastar para comprar um sofá. De repente, eu entrei numa loja, o sofá pode ser lindo e maravilhoso, mas ele está acima do meu orçamento. Então, eu não posso levar ele para casa. Às vezes, profissionais mais experientes têm uma remuneração mais elevada e as empresas não conseguem comprar isso, não tem orçamento para isso. Ah, mas eu aceito ganhar menos. Mas aí eu vou dizer para você que as empresas muitas vezes ficam inseguras, porque pensam assim: não, eu vou trazer o Fernando para trabalhar aqui, mas ele ganha 10, eu vou oferecer para ele 8. Aí ele vai começar a trabalhar aqui. A hora que o mercado melhorar, aparecer uma oportunidade para ganhar 10, 11 ou 12, ele vai embora. E eu sei que ele já ganhava 10, então ele vale 10. Poxa, mas eu não vou fazer isso, etc. Não estou dizendo que você vai fazer ou vai deixar de fazer. Eu estou dizendo qual é o receio que a empresa pode ter. Uma outra questão, às vezes, está associada à estrutura que existe na área. Eu estou buscando uma pessoa para trabalhar como um controller, mas eu quero preparar essa pessoa para ser o sucessor do meu diretor financeiro. E isso vai acontecer daqui X anos. Às vezes, isso é um fator limitante do perfil que a gente está procurando, que a empresa está procurando, né? E, consequentemente, a Robert Half. Então, não é, às vezes, uma questão de preconceito. Pode ser uma questão de orçamento, pode ser uma questão da estratégia para a área. Às vezes, você quer buscar diversidade, às vezes, você tem uma equipe mais experiente, você quer trazer gente mais nova, às vezes, você está em busca de conhecimento em uma determinada tecnologia. Tem várias questões envolvidas. Mas eu já trabalhei para empresas que foram categóricas em falar: nós estamos montando uma área de custo dentro do departamento financeiro. Coincidentemente, eu estou usando o exemplo da área financeira. Eu podia usar um exemplo de call center, porque eu já vi a mesma estratégia acontecer dentro de um call center para posições de atendimento. Nós vamos montar uma estrutura de custos. Eu quero ter 2 pessoas, eu quero pessoas com experiência. Eu não vou ter um líder nessa área, eu não quero ninguém que venha para cá para ser promovido, etc, etc, etc. Uma das contratações, a gente levou uma pessoa de 72 anos.
Possível acontece toda hora? Não, não acontece toda hora. A estrutura organizacional é uma pirâmide, né? A gente atua mais no meio da pirâmide. Dentro dessa realidade, a gente tem posições que seguem uma determinada proporção. Ok, Fernando, obrigado. Eu tenho uma outra pergunta sobre informações que não precisam ser colocadas, né, nos currículos. E quem levantou essa questão foi o Silvio, né? Ele falou assim que muitas empresas colocam o salário como pergunta obrigatória no preenchimento do cadastro. O salário no currículo a gente sabe que não precisa colocar, mas as empresas têm o site onde você manda o seu currículo e tem esse cadastro que pede o salário. Então ele pergunta assim, já desqualificaram sem sequer conhecer o profissional por causa de algum salário que ele tenha preenchido lá. Qual que é a recomendação? Só emendando também uma outra pessoa, o Márcio aproveitou o tema e fez a pergunta se os headhunters descartam candidatos que preferem não indicar a faixa salarial. Se você está preenchendo um cadastro e tem lá o campo de remuneração e você tem que preencher, não adianta, você não vai escapar disso. Se a empresa vai eliminar ou não, a gente não tem como dizer. De novo, cada empresa é uma empresa. Assim como eu vi um comentário aqui que surgiu no chat de alguém falando, mas os itens de compra e as contratações devem ser disruptivas. Eu não discordo, mas eu não tenho como fazer a gestão do que a empresa pensa. Se não somos aqueles que são responsáveis pela demanda, pela contratação, nos resta nos adequar. Então, trabalhar do limão à limonada. Então, se te pede a remuneração, você tem que colocar a remuneração. Se a empresa está adotando uma estratégia de eliminar pela remuneração, pode ser de novo uma questão de orçamento e um receio da empresa, a estratégia da empresa. Falando do seu ponto de vista de Robert Half, quando a gente faz um processo de seleção, a gente trabalha com a pretensão do profissional. A gente não trabalha com a remuneração que ele tem. Porque eu, por exemplo, já mudei de emprego no passado, faz tempo que eu não mudo. Na verdade, faz tempo que um headhunter não liga para mim, diga-se de passagem. Bota ano nisso, mas é melhor meu chefe não saber. Eu já mudei de emprego para ganhar menos, porque para mim, naquele momento, fazia sentido. Então, eu, como entrevistador, eu estou mais aberto a ouvir esse tipo de coisa e converso com o meu cliente sobre esse tipo de coisa. Tem empresas que não estão, e a gente não pode fazer nada. Mas o correto é trabalhar com a pretensão do profissional. Por que o salário pode assustar? De novo, orçamento. Eu não tenho dinheiro para comprar o teu passe. E se o teu passe já está mais caro do que eu posso pagar, sim, pode ser que seja um critério de eliminação. Ele é inteligente? Talvez não. Mas o que nós vamos fazer? De novo, se está pedindo a pretensão, em algum momento você vai ter que colocar. E às vezes o não colocar pode te eliminar também. Mas eu, conceitualmente, acho mais interessante para a instituição, empresa, entender a pretensão e a motivação do profissional. Faz mais sentido na minha cabeça. Fernando, em relação aqui a currículos, né? Daqui a pouco a gente vai entrar no formato digital, que são os sites, né? Como o LinkedIn, por exemplo, mas aqui, em relação ao currículo que você manda digitalmente, seja na forma de Word, PDF, até pegando esse gancho, né? Qual que é melhor? Word, PDF, um PPT, a gente já viu até currículo em Excel. Em relação a formato, palavra-chave, o que a gente pode passar de dica? Cada empresa tem as suas ferramentas. Eu posso falar primeiro sobre Robert Half, depois eu vou falar sobre outras empresas. Sob o ponto de vista de Robert Half, a gente tem ferramentas de inteligência artificial. A ferramenta de inteligência artificial, ela segue padrões. A gente lida com um volume muito grande de informação. Eu preciso da inteligência artificial para me ajudar, ou eu não consigo ir em busca da amostragem que eu acredito que eu tenho que ter para garantir a qualidade do meu processo. Se você enviar um currículo para Robert Half em PPT ou em Excel, não vai funcionar. Então, inovar no currículo é preciso fazer com cuidado. Se você cria ele num formato que o sistema da empresa não consegue ler, a inteligência artificial não lê, você pode estar dando um tiro no seu pé. Então, a minha sugestão é não inventar muito. Mas o Word funciona tranquilamente. Então, eu sugiro seguir modelos mais tradicionais e ferramentas mais tradicionais. Currículo em PPT não funciona de maneira nenhuma. Eu ponho foto ou não ponho foto? Eu não colocaria e não acredito que isso é necessário. Muito pelo contrário, cada vez mais as empresas, empresas mais desenvolvidas, vamos colocar essa palavra, ou que estão evoluindo com maior velocidade, não tomam como base a foto para tomada de decisão em qualquer processo. Mas tem empresa que toma. Tem empresa ruim, coisas ruins que acontecem em todos os setores da economia e do mundo, né? Então, sempre vai ter a coisa ruim na história. Mas, como via de regra, currículo padrãozinho, funciona super bem, 2 páginas, tá valendo. Mas eu não tenho como colocar minha experiência toda em 2 páginas. O currículo, ele é para você passar a arrebentação.
não é para eu te entrevistar. O currículo é para você despertar em mim algum interesse com algumas informações para eu pegar o telefone e te ligar. E aí você fazer o teu trabalho quando eu te ligo. O currículo é um cartão de visita, não é a venda do produto. Não se preocupe em colocar 100% das informações. Ele tem que ter um formato fácil de entender. Eu tenho que perceber, e eu estou atrás dos cargos que você ocupou, da sua formação, da sua capacitação em idioma e o resto é um pouco de perfumaria. Mas e tudo que eu fiz na empresa eu não consigo descrever? 3, 4 bullet points, de novo, você tem que fazer caber em 2 páginas. O seu poder de ser conciso também é avaliado. Quem tem experiência em recrutamento e seleção sabe o que está procurando. Se você coloca o cargo que você ocupou, eu sei o que você fez lá dentro. Eu sei o que um diretor financeiro faz, eu sei o que um gerente comercial faz, eu sei o que um gerente de manufatura faz, o que um analista de Comex faz. De novo, a gente sabe o que as funções fazem. Então você coloca ali 2 ou 3 bullet points de informações, de conquistas, de situações específicas pouco típicas que você lidou, que dão uma cara bacana para a tua experiência. E parou por aí. Outra coisa que as empresas olham, o tempo que você fica no emprego. Pessoas que passam por muitos empregos no intervalo curto de tempo de maneira sucessiva, exceções podem acontecer, também geram desconforto, preocupação. Teve uma pergunta também, Wilton, quem trabalha em obras o tempo é curto, essa impressão de não parar no emprego existe? Não. Aí você está falando do mercado específico, conhecimento específico. Quem está recrutando para esse mercado sabe que um engenheiro de obra ou alguém relacionado a obras de infraestrutura tem, entre aspas, a obra tem prazo de validade. Então, não, isso não é um problema. Assim como o trabalho temporário. Quem trabalha em oportunidades temporárias ou como terceiro, às vezes entra para um projeto específico. E como a gente sabe que é um trabalho pontual, quando a gente está entrevistando, ou quando a gente está apresentando para um cliente ou quem tem experiência em recrutamento e seleção, basta observar que foi um trabalho temporário, que automaticamente eu sei que vai ser um prazo curto. Mas especificamente falando de construção civil, quem está acostumado a recrutar para construção civil sabe que a coisa funciona assim mesmo. Outra coisa que é ruim no currículo, entrei em 2009, saí em 2011. Aí a experiência é a seguinte, entrei em 2011, saí em 2015. Tá bom, ano tem mês. Mas que diferença faz o mês? Faz. Você sair em janeiro de 2011 e voltar em dezembro de 2011 a trabalhar, significa que você tem 11 menos, ou 10, 11 meses menos de experiência do que eu estou vendo. Então, seja específico. Essa informação ela vai ser aberta em algum momento. Mas a passagem foi curta. Acontece, e daí? Isso não se esconde, a gente tem que ser o mais transparente possível. Mas a empresa pode não me chamar, pode acontecer um monte de coisa, mas omitir a informação não é o melhor caminho, na minha modesta opinião. Acho que é isso. O que não colocar, assim, moçada, eu sou gerente industrial, eu sou analista de Comex, ou eu sou coordenador financeiro, eu fiz um curso de culinária. Está ocupando espaço e não está relacionado à tua atividade. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com a relevância da informação. Vai passar despercebido. Só para complementar, né, aquilo que você falou e já respondeu, né, que a pergunta do G.M foi a seguinte: nessa era digital, os currículos estão extintos, né? Enviar um CV em PDF ou Word ainda são maneiras aceitas? Sim, né? E até vou te contar uma coisa a título de curiosidade. Quando você coloca o seu currículo digital numa plataforma e essa plataforma envia o currículo para a gente, ela converte ele em PDF justamente para poder ser tanto arquivado e para poder ser encontrado nas buscas, que tem a ver com palavra-chave. A grande questão é que a gente tem ferramentas tecnológicas que permitem isso, né? Nem todas as empresas têm. Então, eu tomaria um pouco de cuidado, né? Nem todas as empresas têm uma estrutura de tecnologia por trás capaz de fazer algumas coisas. Então, quando você vai para o básico, você corre menos risco. E até a questão do currículo em formato em vídeo, né? Que não sei se alguém abordou aqui, mas é difícil, né? O sistema ler um vídeo e identificar as palavras-chave, pelo menos atualmente. Então, o básico. Deixa eu dar 2 respostas rápidas de 2 perguntas que eu vi aqui. Profissionais com mais de 50 anos precisam fazer um currículo diferenciado? Na minha opinião, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, Wagner. Faz o currículo e o currículo está lá. Mais ou menos, eu não acho que a gente tem que pôr idade em currículo, mas mais ou menos eu consigo saber quantos anos você tem. É só ver o teu tempo de experiência, o ano de formação lá, você mata.
Bom, agora tem algumas perguntas também que acho que você pode emendar aqui com o caso do LinkedIn, né? Como que os... Tem uma pergunta que é parecida com esse último item aqui que está na tela, né? Como que os headhunters usam o LinkedIn e o que que as pessoas podem fazer também para aumentar a atratividade do perfil deles no LinkedIn? Um headhunter, quando está buscando um profissional, ele vai usar diferentes ferramentas para localizar esse profissional. O LinkedIn é uma delas. Então, o que eu preciso ver quando eu estou procurando um perfil no LinkedIn são palavras-chave. Eu vou fazer uma busca, inteligência artificial. Eu estou procurando alguém com experiência para trabalhar no mercado de óleo e gás que teve atuação junto à Petrobras. Eu vou colocar lá, palavra-chave Petrobras. O teu perfil tem que ter Petrobras. Eu estou procurando alguém com experiência na implantação Ninebox, por exemplo, uma metodologia de avaliação de performance dentro de recursos humanos. Eu vou lá usar o Ninebox, no teu perfil tem que ter isso, e assim por diante. Então, eu tenho que procurar, dentro das minhas experiências, usar palavras-chave em bullet points curtos, mas palavras-chave que tragam, além do cargo, ser um cargo que o mercado conheça. Não adianta você usar um cargo que só a empresa que você trabalhou conhece. Também não é a melhor coisa possível. Outra coisa, seu perfil tem que estar atualizado. Não dá para eu chegar lá e ver uma coisa que a última experiência tua foi em 1900 e bolinha. Eu vejo que você não tem ação lá no LinkedIn há muitos anos. Esse perfil vai perdendo, inclusive, relevância dentro do mecanismo de busca do próprio LinkedIn. Não só o seu perfil, mas a frequência com que você acessa o LinkedIn é importante, né? Você trabalha na área de logística, participar de discussões de logística, fóruns de logística, enviar comentários, curtir matérias específicas relacionadas ao tema, dividir experiência, enfim, por aí tudo, viver dentro do ambiente em que você busca oportunidade é fundamental para aumentar a atratividade do seu perfil. Frequência, o que eu devo publicar, tem que ser relevante. A frequência não pode ser uma vez por mês. Mas também não adianta todo dia você ir lá só colocar coisas de baixa relevância. Às vezes não é só publicar algum artigo, às vezes é curtir um outro, fazer um comentário, dividir alguma coisa, né? Compartilhar com a sua rede. Esse tipo de coisa já é relevante. Não precisa, não, tem que escrever lá um post todo dia. Não, não tem. Não tem. Né? E o LinkedIn, de novo, é usado como uma ferramenta de busca. Então, dentro dessa ferramenta de busca, buscam-se palavras-chave, range salarial, o cargo que você ocupava. Então, tem que ser inteligente nesse aspecto para ser atrativo para o mercado. E, de novo, em termos de cargo, se o cargo que você ocupa, a empresa que você trabalha, é um cargo muito específico, muito peculiar, talvez valha a pena buscar um sinônimo no mercado para trazer um pouco mais de visão para quem está fazendo a busca. Vamos passar para um ponto agora onde a pessoa se interessou pela vaga, né? Acho que também falar um pouco de como que a gente lida com essa informação, né? Então, a pessoa encontrou no nosso site uma vaga ou encontrou no mercado uma vaga. Qual que é o próximo passo? Porque aí tem algumas perguntas também relacionadas aqui ao feedback, se eu posso entrar em contato com o headhunter, quanto tempo se espera que se receba uma resposta após enviar um CV, ou quanto tempo se espera uma resposta após participar de uma entrevista. O que que a pessoa faz? Se interessou por uma vaga, qual que é o melhor jeito de chamar a atenção? A primeira coisa é você tem que avaliar se o seu currículo está, entre aspas, preparado para aquela vaga. Não é mentir, não é omitir, não é nada disso. Mas se você trabalha na área de logística, por exemplo, e você trabalhou num operador logístico, você teve experiência com várias coisas. De repente você está aplicando para uma posição de coordenador de logística de uma empresa de varejo. Então, quando você vai lá nos seus bullet points, especificar a sua experiência, vale muito mais a pena você trazer exemplos de projetos que você se envolveu na área de varejo do que, sei lá, em qualquer outra bens de capital, né? Então, ter certeza que o seu currículo é interessante para aquela oportunidade dentro da tua experiência. Então, dá uma customizada bacana. A partir daí, é encaminhar seu currículo para a vaga por qualquer caminho que seja possível. E não adianta encaminhar 25 vezes em 3 dias. Não é por aí. Na verdade, não é nenhuma coisa legal de fazer, porque você pode deixar o recrutador preocupado com o seu nível de ansiedade. Que eu entendo que existe, de novo, é muito fácil falar sem estar vivendo na pele, né?
Eu estou aqui, estou desempregado, estou precisando procurar emprego, levar comida para casa, estou numa situação bem desagradável, quero arrumar emprego, respeito tudo isso. E não estou de maneira nenhuma criticando a ansiedade. Somos seres humanos, né? E temos nossas limitações, dificuldades, ansiedades, anseios. Mas é que não adianta. Uma vez enviado, esse currículo não chegou lá. A não ser que venha uma mensagem de que ele não foi recebido, a internet funciona, né? O e-mail funciona. Lógico que ideal que alguém te enviasse uma resposta automática no mínimo de recebemos seu currículo. Às vezes acontece, às vezes não. Se for por um site de uma empresa, certamente foi recebido. Talvez seja uma empresa pouco estruturada, talvez não seja cultura, talvez a pessoa esteja sobrecarregada. Putz, pode ter um monte de história para contar. A verdade é que, obviamente, as possibilidades de você participar do processo vão se reduzindo, não por responsabilidade sua, mas por algum critério que a empresa adota, ou por falta de organização. E aí, pegando o gancho da falta de feedback, tem duas situações que a gente pode diferenciar, né? Aquele currículo que é enviado e não tem retorno, mas queria abordar agora aquele profissional que foi entrevistado. Quanto tempo depois? Então, primeiro, qual que é o combinado que se pode fazer no dia da entrevista, né? E depois disso, quantos dias depois seria saudável alguém entrar em contato, tanto o Tá, entrevistador quanto o entrevistado? deixa eu te interromper, Alexandre, só porque vem uma pergunta aqui, isso aqui é sério demais, eu não posso deixar de responder. E tem várias perguntas, e de novo, moçada, a gente vai responder todas elas, o que não der por aqui, nós vamos responder. Mas tem uma pergunta aqui sobre pagar. Isso aqui chama sem vergonhice, e eu quero ter certeza quem perguntou e falar muito sobre isso. O André Luiz é que perguntou, por que algumas vagas só são preenchidas se o candidato aceita fazer um trabalho de gestão de carreira pagando o Headhunter? Primeiro, Headhunter só é contratado por pessoa jurídica. Quem é contratado por pessoa física é quem faz outplacement. Quem busca oportunidade para a pessoa física não é headhunter, tá? Alguns usam o título de job hunter e tal, mas headhunter é caçador de cabeças na tradução literal, né? A gente procura pessoas e quem nos paga são as empresas. Qualquer empresa que virar para você e falar, a vaga é sua desde que você me pague, você agradece e esquece. Picaretagem. Sem vergonhice. Isso não existe. Isso é uma forma de estelionato descarado. Tá? Fujam dessas empresas, por favor. Então, só queria deixar isso claro, porque eu já vi pessoas passarem por isso, e isso chama estelionato. Isso não existe. Ah, mas você precisa pagar para fazer o teste, depois que você fizer o teste, o emprego é seu. Mentira. Existem empresas que são pagas, são empresas de outplacement, existem empresas sérias que fazem isso, obviamente, mas tem picareta em qualquer setor no mundo, mas que aí são empresas que vão te ajudar no processo de busca de oportunidade, te ajudando a se preparar para uma entrevista, te ensinando a distribuir seu currículo, às vezes encaminhando o currículo para alguns contatos do mercado, te ajudando a se preparar para uma entrevista, na preparação de currículo, enfim, é uma outra história, é um outro serviço, é pago de uma outra maneira. Na dúvida, vai na internet e procura. Ah, mas não achei nada. Pede para essa pessoa uma lista de pessoas que ele atendeu, liga para essas pessoas e pergunta pedindo referência. Você fez isso mesmo? O trabalho foi bem feito? O que aconteceu? O que não foi legal? De novo, não sai gastando dinheiro que está cheio de picareta no mundo. Foi exatamente o comentário aqui também de mais um ouvinte aqui, o André, né, que falou que a exigência de se inscrever no programa de aconselhamento para poder participar da vaga, né? Tá na mesma situação. Vi aqui a empresa existe e tal, para mim isso aqui não conheço, não sei quem é, para mim chama picareta e eu passaria longe. E essa história de você ter que se inscrever em programa de aconselhamento para poder disputar a vaga, isso não existe, isso é picaretagem. Passa longe, vai por mim. Quer voltar na questão do feedback? Então, depois da entrevista, qual que é o combinado que pode ser feito entre ambas as partes? Então, depois de uma entrevista, normalmente o entrevistador devia te deixar um espaço para perguntar sobre fazer perguntas. Nenhuma das perguntas que você poderia fazer de maneira delicada é em relação ao retorno sobre o resultado do processo de seleção. Você vai entrar em contato comigo, eu que faço o contato, qual é o prazo que eu posso esperar esse contato? Chegando em casa, escrever um e-mail, agradeço a entrevista, o contato e como falamos, aguardo o seu contato até a semana que vem, blá, 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 ou refaço o contato, blá, blá, blá. Não recebendo feedback, o mesmo canal que você usou para essa comunicação, pode ser o WhatsApp, pode ser e-mail, sinal de fumaça, eu usaria para cobrar, olha,
Passou 2 dias depois do prazo final, você ficou entrando em contato comigo, não me retornou e tal. Queria saber a situação daquele processo e tal. O recrutador pode inventar um monte de desculpa. Ah, eu não tenho a resposta do cliente ainda, por isso que eu não te respondi. Beleza, qual é o próximo passo? E vai ter aquele mau recrutador, e não estou dizendo que está certo, mas pode acontecer, e acredito que aconteça, que simplesmente você não serviu para a vaga e ele não te dá sinal de vida, né? Minha sugestão, quando esse cara te procurar da próxima vez, passa longe. Vai fazer o quê? É só assim que a gente educa o mercado, né? Maus profissionais precisam evoluir na qualidade da prestação do seu serviço, ou não deveriam poder ter acesso a bons profissionais para indicar para os seus clientes. Assim, eles perdem mercado ou melhoram a qualidade do seu serviço, ou deixam de existir. É assim que funciona. Eu entendo, mas eu quero a vaga, mas eu estou precisando de emprego, etc, etc, etc. Ok? Então, simplesmente, talvez você tenha que conviver com a ideia de que você está participando de um processo em que a outra ponta talvez não seja tão atenciosa como deveria e vai te deixar de vez em quando no vácuo. Bem desagradável, mas infelizmente acontece. Já tive também a falta de feedback por parte de vocês. Wagner, não digo que não podemos cometer erros, e aqui, pelo que você está me falando, cometemos. Gostaria, sim, Alexandre vai fazer contato com você para saber qual foi o processo, quem foi a pessoa que te atendeu. Essa pessoa pode ter saído da empresa, não serve como justificativo, e nós vamos atrás do feedback para te dar, qualquer que seja ele. As empresas são compostas de pessoas, né? E às vezes a gente comete erros, mas como via de regra, muito inapropriado não dar o feedback. Ah, mas eu queria saber qual é o feedback de verdade porque eu não fui aceito. Às vezes, esse feedback não é dado porque o cliente não conta a história para a gente. O Joãozinho aqui, cliente, você entrevistou ele. Para mim, ele serve para a vaga. Por que ele não serve? O RH vira para a gente e fala, não, o diretor entrevistou e disse que não gostou. Tá, mas o que ele não gostou? Aí o RH tem medo de perguntar para o diretor. De verdade acontece. O RH tem medo de perguntar para o diretor e não me deixa conversar com o diretor para perguntar. Então eu não sei. A verdade que eu sei é que nesse momento você não serve porque o cliente prefere outro perfil. Ah, mas por que outro perfil? Eu não sei. Às vezes, o cliente pode ser objetivo. E quando ele é objetivo, a gente procura ser objetivo. Olha, os outros profissionais tinham mais experiência nessa área, os outros profissionais, um inglês melhor, a remuneração estava mais adequada. Não tem por que eu não te contar isso. Mas se o meu cliente vira e fala, tem uma percepção equivocada, talvez eu não divida com você, porque eu não acredito na percepção. Ah, ele não foi com a cara do candidato porque ele foi usando gravata vermelha. Eu não vou dividir isso com você, porque primeiro eu vou ter uma conversa séria com o meu cliente, tentando mostrar para ele que não é a cor da gravata. Estou usando um exemplo esdrúxulo, né? Não é a cor da gravata que define o profissional. Mas pode ser que ele cisme. Teve uma vez um cliente que eliminou candidatos que ele recebeu porque ele não contratava pessoas de Ares. Oi? É isso mesmo, não contrato ninguém que é de Ares. O que eu vou fazer? Vou pegar o telefone e ligar para você, olha, meu cliente não contrata pessoas que são do signo de Ares. O fulano, ele resolveu seguir com outro perfil, teu perfil é bacana, vão surgir outras oportunidades. Então, quando a gente tem uma resposta, estou falando de Robert Half, quando a gente tem uma resposta concreta do nosso cliente, não tenho por que não dividir com você, mas às vezes eu não tenho. E aí eu não posso te dar uma informação que eu não tenho. Às vezes existem questões que a gente não pode dividir. A vaga é sigilosa e o cliente está buscando uma experiência específica. Naquele momento a gente não pode dividir. Às vezes o cliente é evasivo com a gente. Eu não tenho a resposta para te dar. A gente é o meio do sanduíche. Vocês estão de um lado, o cliente está do outro. E eu fico fazendo a gestão. Toda a informação que eu tenho de um lado, eu procuro passar para o outro e vice-versa. Tem informações que eu não tenho, infelizmente. E o meu cliente não quer dividir comigo. E tem pessoas que não têm experiência em entrevista e às vezes, não gostei do profissional porque a forma como ele falou e tal. Às vezes a gente dá uma dica, fala, o cliente ficou com a impressão que você foi arrogante. Às vezes a gente sabe, a empresa tem um código de vestimenta, a gente instrui, vai mais formal, vai menos formal, esse cliente é mais assim, é mais assado, procura abordar aqui. Lógico que a gente tenta preparar os profissionais para o ambiente que eles vão encontrar. Mas a gente nunca sabe o que tem do outro lado. E, de novo, às vezes tem gente que não tem experiência em recrutamento e seleção e assume verdades absolutas baseadas em percepções subjetivas e incoerentes. E eu não tenho como transferir essa informação para o candidato. O nosso objetivo, quando a gente conversa e entrevista pessoas, é usar elas em vários processos e manter um relacionamento ao longo da carreira.
Um dia você vai me contratar para contratar gente para você, no outro dia você vai estar procurando emprego, faz parte. Eu não tenho por que não construir uma relação saudável com qualquer pessoa. É que às vezes definitivamente me falta conteúdo para dividir. Fernando, a gente está chegando próximo ao fim do webinar, a gente pode responder mais algumas perguntas. E aí tem uma pergunta que está relacionada ao mercado, né, de trabalho. Se você puder dar uma pincelada, como que você está vendo esse mercado pós-pandemia? Foi uma pergunta do Wagner, de um outro Wagner. Então, se mudou a forma como as empresas estão contratando no pós-pandemia? De repente, o volume tem aumentado já? Como que tem, o Não, perfil tem mudado? o mercado tá bom. A gente vê pelo nosso índice de confiança que o índice de desemprego está super baixo. Lógico que o trabalho híbrido fez diferença, os processos ficaram com algumas etapas remotas. Não acho que é um drama. Algumas empresas voltaram uma parte para o presencial. O Robert Half é um exemplo que não vai adotar isso, já tomou a decisão ad eternum de que a gente não vai ter mais essa demanda obrigatoriedade das pessoas virem para o presencial. Algumas empresas estão seguindo esse caminho, outras não. Mas demanda tem, o mercado está bom. Os processos não mudaram em termos de timing, não mudou tanto assim. O que está acontecendo é que as entrevistas presenciais, muitas delas passaram a ser remotas. Mas em termos de demanda, tá legal. Não estou vendo especificamente nenhum problema no trabalho, em um mercado, talvez o segmento automotivo sofrendo um pouco mais. Eu vi uma pergunta aqui sobre Serasa. Sim, existem empresas que restringem contratação por situação Serasa. Não pergunta se minha opinião é porque ela tem pouco valor. Se eu acredito ou não nisso é uma outra história, mas dizer que não existem empresas que restringem a sua participação seria mentira. Às vezes segmentos, às vezes áreas, ter problema, restrição no Serasa pode ser um problema para algumas empresas. Não são todas, mas em algumas eu sei que existe. A gente não pode fazer essa checagem. Por lei, empresas de recrutamento são proibidas de fazer esse tipo de checagem para os clientes. Isso é o que a lei fala, isso é o que a Robert Half faz, não posso falar por outras empresas. Agora, se o meu cliente faz essa checagem, eu não tenho acesso a essa informação e não necessariamente ele divide comigo. Mas eu sei, historicamente, que principalmente instituições financeiras, o Banco Central até controla isso para alguns cargos, e áreas financeiras são mais restritivas. Eu queria poder responder mais perguntas. A gente precisa até ver como é que a gente vai responder essas perguntas todas aí, Arima, para que as respostas cheguem às pessoas, se você puder orientá-las. Sim. É, eu vou até falar um pouco sobre isso nos próximos passos. Fernando, bastante ativo no LinkedIn, pode ser um canal de comunicação, mas como próximos passos aqui, queria relembrá-los aí, né, da trilha do conhecimento. Então, hoje, acho que foi uma pincelada aí daquele primeiro tema, né, que é como atrair a atenção do Headhunter. O próximo encontro será como fazer uma boa entrevista, né, mais ou menos nesse estilo, o Fernando respondendo algumas perguntas de maneira direta, clara. Muito bom ter a participação de vocês, agradeço aí a todas as pessoas que participaram tanto no Zoom quanto no YouTube. Para você continuar, né, acessando e tendo acesso aos nossos materiais, e ir na nossa página desse webinar, né? Então a gente tem uma página no site dedicada a esse webinar. Então, as respostas, o melhor jeito de você ter acesso às respostas, a gente vai mandar também o conteúdo desse material, a apresentação, e lá nessa página vão ter as respostas aí que ficaram pendentes. Queria deixar o convite para vocês se inscreverem no próximo webinar, então vocês já estão abertas as inscrições para o próximo webinar. E também queria dizer que no material que a gente vai enviar vai ter todas essas referências que o Fernando mencionou ao longo da apresentação. Índice de confiança é um material que fala um pouco de como está o mercado. O blog da Robert Half tem várias dicas de currículo, tem link de um livro que o Fernando escreveu, tem as redes sociais dele. Então, assim, isso tudo vocês vão ter acesso nessa página, né? E no material que a gente vai enviar para vocês. O tempo é curto, né, Fernando? 1 hora para a gente conversar aqui. Teremos mais 3 horas, né? O bom é isso. Então, para o próximo webinar, vocês podem até mandar perguntas antecipadas, tá? Que aí a gente já faz um agrupamento e responde no próximo. Cujo tema, relembrando, como fazer uma entrevista, né? Como fazer uma boa entrevista no seu processo de recrutamento. Eu agradeço aqui a participação de vocês. Passo agora a palavra para o Fernando para fazer as considerações finais. Eu tenho uma resposta aqui que eu vou dar. Me perguntaram inteligência artificial em português ou em inglês. Eu privilegiaria
o português, mas não deixaria de usar em inglês. A nossa ferramenta busca nos dois. Eu é que decido se eu quero procurar em português ou em inglês. Então, se você tiver o currículo nas duas versões, privilegie o português, mas tenha o inglês à mão. De novo, queria poder responder mais. Vamos fazer o possível para responder mais no próximo webinar. O pessoal falou aí de profissionais com mais tempo de experiência. Talvez a gente criar um webinar, anima lá um quinto, só para falar sobre isso. A gente tem, mas a gente tem no YouTube. A gente chamava de Hangouts, né? Então, se você puder colocar, a gente fez Hangout, se puder colocar o link dos Hangouts, a gente fez um Hangout só para falar de profissionais com 50 plus. A gente tem algum material sobre isso. Procura no nosso site, por favor, porque é muito difícil a gente explorar tudo isso e responder tudo em tão pouco tempo. E também não adianta a gente ficar aqui até 3 horas, que todo mundo vai dormir e não dá para responder todas as perguntas de todo mundo, né? Eu queria agradecer de verdade a participação, eu queria me colocar sempre à disposição. A gente está tentando criar esse canal com o objetivo de difundir conhecimento, de procurar ajudar. Vamos fazer outras sessões e depois da quarta, quinta, vamos recomeçar, vamos fazer de novo. Nós vamos tentar sempre dividir. Tem os podcasts, tem os hangouts. No nosso site vocês encontram todas essas informações. E aí eu queria só de verdade agradecer, me colocar à disposição sempre. Meu perfil está lá no LinkedIn. Se quiserem me acessar por lá e fazer perguntas, podem ter certeza que eu respondo. 100%. Se eu demorar um pouquinho é pelo volume, mas jamais eu vou deixar de responder. Questões que não foram respondidas. Se quiserem, me acessem no LinkedIn, por favor. Façam uma pergunta por lá, ou pelo meu e-mail, ou pelo e-mail do Arima, alex.arima@ref.com.br, e a gente manda a resposta para vocês. Nenhuma pergunta ficará sem resposta. Meu perfil no LinkedIn é Fernando Mantovani. Você me caça lá, Fernando Mantovani Robert Half, tem um só. E acho que alguém perguntou dos próximos webinars, acho que se você puder esclarecer de novo, Arima, acho que ajuda. E é isso, valeu, obrigado, moçada, boa noite, boa sorte, sucesso. Espero que vocês busquem o que estão encontrando para a carreira de vocês o mais breve possível. E onde a gente puder ajudar, a gente vai fazer com o maior prazer. Obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos pela audiência. Então, só recapitulando, o link é roberthef.com.br, é o nosso site, /central-do-conhecimento, /bate-papo-com-headhunter. Ou seja, Central do Conhecimento /bate-papo com Headhunter. Lá tem a lista de todos os próximos webinars, inclusive com a ficha de inscrição. Obrigado a todos, então. Mais uma vez, até o próximo webinar. Valeu.